A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Estamos aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para vocês. Espero que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês, assim como estará ministrando ao nosso também. Estou aqui com o Rodolfo, o André, o Tiago ali atrás e o Rodrigo que está nos ajudando na filmagem. Antes da gente entrar na palavra de hoje, vamos fazer uma oração? Então eu convido você aí na sua casa a elevar o seu pensamento a Deus neste momento, a esquecer um pouco das suas tarefas, das suas responsabilidades, dedicar esse tempinho para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Feche os seus olhos para a gente orar, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença nesta noite, Pai, e nós te agradecemos, Jesus, pela Sua palavra, porque ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem um compromisso de fidelidade para com a Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque todos os Seus ensinamentos são preciosos, são como ouro, assim como está escrito nas Escrituras, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa ministração, que o Senhor fale através de nós e que o Senhor toque nos corações, Pai, aonde estiverem, ó Pai, que as pessoas sejam tocadas e mobilizadas pelo Teu Espírito Santo. Nos ensina, nos dê discernimento, ó Pai, de entender a Tua presença, de entender o nosso funcionamento no corpo de Cristo e assim ganhar muitas almas, Jesus, e poder chegar diante do Senhor, ó Pai, e o Senhor poder desfrutar do Seu penoso trabalho feito naquela cruz, Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor fale aqui esta noite. Amém e amém. Glória a Deus. Abre comigo aí na sua casa um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. A palavra diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Se a gente for olhar para como Deus criou o ser humano, nossas mãos, nossos olhos, nossos ouvidos, o funcionamento interno, externo, tudo foi criado na maior perfeição. Deus criou o ser humano de forma perfeita. Se hoje nós conseguimos andar, se hoje nós conseguimos apalpar, cheirar, olhar, falar, se nós estamos falando aqui, é porque Deus criou de forma perfeita. Cada funcionalidade do corpo, cada célula, cada veia, cada coisa que existe no nosso corpo, ela unificada representa um todo, que faz com que a gente consiga se relacionar, viver, ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com as pessoas, etc. Da mesma forma como Deus criou o nosso corpo perfeito, Ele compara o funcionamento da igreja como um corpo, que Ele chama do corpo de Cristo. E que o que nós queremos trazer essa noite é um entendimento acerca de: se o corpo de Cristo, se a igreja de Cristo é um corpo, qual a minha função dentro deste corpo? Um corpo não é composto só de mão, não é composto só de perna, não é composto só de olho. Um corpo tem várias funções.
E assim também, nós, Igreja de Cristo, temos uma função diferente, para que, juntando com um todo, nós formemos o corpo perfeito de Cristo. Bom, é importante saber que a gente faz parte desse corpo, né? E que a gente precisa funcionar. E o mais legal de tudo é que o seu funcionamento, o funcionamento deles, o meu funcionamento depende de um deles, né? A gente não consegue fazer, se olhar para o corpo humano, a gente não consegue chegar em algum lugar sem as pernas. Ou a gente não consegue segurar alguma coisa e levar até um certo lugar sem as mãos. A gente precisa estar funcionando o tempo todo para que outros membros também funcionem, né? A boca, ela funciona, mas dependendo do que ela está fazendo, se ela está comendo, ela vai fazer com que os outros organismos, as outras partes do corpo funcionem também, como estômago, esôfago, enfim, eu não sou biólogo para entender, nem sei se é biólogo, mas eu sei que tudo é uma engrenagem. Então, a gente precisa entender duas coisas, né? Que nós fazemos parte de um corpo e que a gente precisa funcionar nesse corpo. E é muito importante frisar aqui que quando o corpo funciona, tem as suas particularidades individuais, porque Deus, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu talento, cada um consegue desenvolver aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um. E a Bíblia cita aqui também, no decorrer do texto, fala que se um sofre, todos vão sofrer. A unidade da igreja, a unidade do corpo. Trazendo para o contexto, assim, até mesmo para a evangelização, para cumprir aquilo que o Senhor nos determinou, porque às vezes as pessoas pensam que pregar é subir no púlpito. Mas se você tiver um entendimento funcionando no corpo, por exemplo, qual é a função da orelha? Qual é a função dos olhos? Cada um tem uma função. A função da Thaís, do Rodolfo, é diferente da minha. Só que juntos formamos um corpo onde Cristo é o cabeça. Então esse entendimento é que você aí tem que ter, de funcionar no corpo. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: estamos funcionando no corpo? Você sabe qual o propósito que você tem aqui? Porque, como o Rodolfo ele frisou muito bem, é efeito cadeia. Então, uma vez que você tem esse entendimento que você vai funcionar no corpo, automaticamente você vai começar a entender através do Espírito Santo o teu chamado, o teu talento. Porque fato é, você tem um talento, você tem uma vocação. Isso a Bíblia nos ensina nisso, não é verdade, pessoal? A Bíblia fala em Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Glória a Deus. Então a gente não nasceu por acaso ou não nasceu para viver a nossa própria vontade. Mas a Bíblia nos diz que nós nascemos para seguir o plano perfeito, seguir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se todo o corpo funciona como deve funcionar, nós conseguimos atingir o maior chamado, a maior comissão que Jesus deixou antes de subir aos céus, que é pregar o Evangelho e ganhar almas. E dentro das funções do corpo de Cristo, como o André falou, pregar o Evangelho não é simplesmente quem sobe num púlpito e está ali pregando como pastor, como os líderes, não. O Espírito Santo, ele usa o dom e o talento específico de cada um para pregar o Evangelho no seu contexto. Então, às vezes você não está ali subindo no púlpito para pregar, mas você, como dona de casa, como uma mulher do lar, está pregando o Evangelho para sua vizinha, está cuidando dos seus filhos no caminho do Senhor, ou você que trabalha fora, está ali pregando o Evangelho para os seus colegas de trabalho, seja em palavras, seja com o seu testemunho de vida. Então, existe a multiforme graça e sabedoria de Deus. O Espírito Santo, ele é muito criativo. Existem dons e propósitos que são manifestados de forma diferente na vida de cada um. Ninguém é igual a ninguém. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é missionário. Não.
existe um dom específico que o Espírito Santo quer manifestar na sua vida. Talvez seja escrevendo um livro, talvez seja usando as redes sociais, talvez gravando um vídeo ou pregando o evangelho individualmente. Existem diversas formas que o Espírito Santo pode te usar no seu dom e no seu talento, naquilo que ele preparou especificamente para você. E aí, quando nós somamos todas essas funções, todos esses dons dentro do corpo de Cristo, a gente tem um movimento e um funcionamento perfeito para que almas sejam ganhas e para que a igreja de Cristo seja edificada. Aí vem aquela pergunta, né? Qual que é o meu dom? Né? Qual que é o meu talento? Né? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Eu estou tanto tempo na igreja e ainda não descobri. E é uma coisa fato, né? A gente, conforme a gente vai se relacionando com Deus, se relacionando com a igreja física mesmo, se relacionando com o ministério, você começa a se identificar, né? Eu passei por diversos ministérios aqui na igreja, alguns eu me identifiquei mais, outros menos, mas eu estava próximo, eu estava fazendo alguma coisa, nem que fosse limpar a igreja, eu estava ali, porque eu só saberia realmente se eu teria uma aptidão ou alguma coisa vendo, né? Tá ali realizando. E o nosso talento, ele vai mostrar o nosso chamado, aquilo que a gente tem como missão, né? De que maneira a gente vai cumprir essa missão, né? Então, você, além de se relacionar com o Espírito Santo e com sua palavra, é necessário que você se relacione com a igreja, com os ministérios da igreja. Porque já dá o primeiro passo. Exato. Porque assim, eu não sei fazer nada. Vai procurar alguma coisa para fazer. A igreja tem muitas coisas para ser feita, coisas que não necessariamente você precisa ter um chamado. Tem pessoas que vão se destacar naquele lugar por ter chamado. Outras, é um trabalho de serviço que todos podem fazer, né? Aqui em Missões, tem a galera que ora aqui por Missões, que tem um trabalho lá fora. Você pode vir aqui orar com eles e se identificar com missões, de ser um missionário no caso, né? Oração e intercessão é para todos, né? Mas se encontrar, né? Não, vou ser missionário, olha, aquela pessoa, eu me identifico porque eu sinto isso dentro de mim, né? E às vezes, assim, não fique esperando te chamarem, né? Vou esperar alguém falar para mim. Com paciência, não sei. Não, tome iniciativa, seja proativo, sabe? Não fique esperando o líder chamar você para ir para o ministério. Tome você a iniciativa. Talvez realmente aquele não seja um ministério para você, mas isso você vai perceber com o tempo, o próprio líder vai te orientar. Então, mas ter essa iniciativa é importante, porque Jesus, quando ele fala, ide e pregar o evangelho, ele já chamou, é só a gente ir, entendeu? É um mandamento. E esse ir, não estou falando que você tem que sair daqui, ir lá e ir para outro país e pregar missões, não. Você pode servir a Cristo e pregar o evangelho aqui na sua igreja local, seja na IBI, com as crianças, ajudando as crianças, pregando o evangelho para as crianças, seja ali na porta com os lídios. Existem diversas formas. E o mais importante disso tudo por que Cristo fala, né, sobre esse funcionamento do corpo, sobre o nosso chamado, sobre o nosso propósito. O que nós temos visto hoje é um mundo sem propósito. E um mundo sem propósito, sem uma razão de existir, fica perdido. Então, às vezes, a insatisfação, as frustrações que nós vivemos é porque não estamos vivendo o plano e propósito de Deus. Nós estamos fazendo a nossa vontade, do nosso jeito, quero viver como eu quero, e como você não está no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vem as frustrações, as insatisfações, o sentimento de estar perdido. Então, tudo, gente, que Deus criou tem um porquê.
não é? Ele não criou um propósito para você porque ele quer comandar a sua vida. Não é isso. Nós precisamos ter um propósito, precisamos ter uma missão, senão a gente acaba ficando perdido. Pegando o gancho dela aqui, eu quero só ler um trecho aqui de Efésios 5,15, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas, olha só, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Viver com propósito. Deus estabeleceu isso para cada um de nós. Não faz sentido estarmos aqui na terra por estar, não. Viver por viver, não. Existe um propósito. Você foi criado para o propósito, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você precisa ter esse entendimento. Independente da sua classe social, independente da sua idade, não importa. A Bíblia diz que até na velhice vocês vão dar frutos, certo? A Bíblia diz isso, então não tem desculpa de não funcionarmos no corpo. É claro que um jovem, um adolescente, o vigor dele era muito mais apurado, ele tem, né, uma agilidade maior, mas não isentam. Você que talvez está assistindo aqui essa live e está na melhor idade, Deus conta com você também. Através da sua intercessão, através da oração. O Rodolfo, ele levantou uma questão aqui muito importante. A nossa comunidade, ela tem vários leques aqui para que você venha desfrutar do melhor de Deus participando de ministérios, né? Então talvez você não foi chamado para pregar, ser um pastor, mas tem vários, tem a IBI, tem o FBO, olha, estou precisando de alguém lá no FBO, homens aí, tem para você se juntar às orações junto com as mulheres, junto com os homens, ação social, então os líderes, então a igreja evangélica em Helena Maria te dá ferramentas para vocês. Então eu costumo dizer, Rodolfo e Thaís, que só não cresce na nossa comunidade quem não quer. Porque nós temos ferramentas, temos a palavra que é determinante para as nossas vidas, mas coloque no seu coração nessa noite. Você precisa desfrutar do propósito de Deus na sua vida. É a mesma coisa, a pessoa, um ser humano que não sonha, uma pessoa que não tem propósito, ela é uma pessoa infeliz, perdida. Ela está tanto tempo na igreja, mas se olha para ela não vê frutos. E isso é muito importante. Independente, o que é mais importante, na verdade, é assim, nós não precisamos aparecer, porque o Senhor que vai nos justificar, o galardão vai vir de lá do céu. Eu costumo dizer com que a mão direita faz, né? A esquerda precisa saber. Mas entenda uma coisa, a sua vocação funciona no corpo. E quando você funciona no corpo, a gente se preocupa com quem está do nosso lado, né? E aí eu vou botar mais um gancho aqui, pessoal, sobre a evangelização, né? Hoje, devido a tantas crises, está acontecendo. Acho que hoje, Rodolfo, não sei se você concorda comigo, mas hoje é o melhor cenário para falar de Jesus. Sim. E se eu falar de Jesus, eu estou funcionando no corpo? Com certeza. Ou eu preciso subir no púlpito? Não. Não. Na tua escola, no teu trabalho, no trem, no ônibus, as pessoas, elas estão sedentas. Eu vou rapidamente só contar um pequeno testemunho. Olha só, eu estava dentro de um marketplace conversando com uma atendente que tinha dado um problema no meu pedido, e ela solucionou ali o meu problema e foi espontâneo. Eu falei para ela que Jesus o amava e que Deus tinha um propósito na vida dela, e ali eu ministrei. Foi muito espontâneo ali, agora eu não consigo lembrar, mas foi nesse teor. E ali ela colocou uma carinha de choro e ela disse assim para mim: foi a melhor coisa que eu ouvi hoje. Não sei quem é a pessoa, mas você vê como que Deus é maravilhoso. E ali ela encerrou o atendimento. A semente, ela foi plantada. Então são pequenas coisas que às vezes a gente pode mudar a vida de uma pessoa. E de repente, essa pessoa que você não sabe quem é, pode ser um familiar de um irmão do seu lado, na igreja, né? Você vê que eu costumo dizer que o mundo é muito pequeno, né? Então, eu falo isso por causa da profissão, é muito pequeno mesmo e tal.
Você entende que essa pessoa pode ser um familiar seu, um familiar meu, que de repente eu não consigo chegar porque eu sou de casa e tal, mas outra pessoa pode chegar. Entende que eu dependo muito de outras pessoas. De repente eu não tenho muito contato com um familiar X, mas de repente, não sei, por acaso, o André tenha, o Thaís tenha, e começa a ministrar na vida dessa pessoa. Né? E a gente tem que, eu falei do texto, acabei não rapidinho, Rodolfo, remir o tempo, sabe? Porque os dias são maus, é você fortalecer o seu relacionamento com Deus. Isso é muito importante, você aproveitar cada minuto, se relacionando com Deus, aprendendo da palavra, aí sim, Rodolfo, Ele vai começar a te dar a direção. Então, assim, a gente depende muito, eu dependo que eles funcionem muito bem, né? Eles dependem que eu funcione bem. É igual o mecanismo aqui do culto. Se o som parar, para todo o resto. Né? Não que não possa ter o violão acústico lá, o pastor fala no gogó, mas se o som parar, fica mais difícil. E está precisando de gente no som também. E está precisando de gente no som. Exato. Então, assim, entenda que somos um corpo. Se o nosso pé parar, misericórdia, todo o nosso corpo vai parar. Ainda que a nossa mão esteja bem, ainda que o nosso pulmão esteja bem, o nosso corpo não vai chegar ao lugar que a gente gostaria que fosse. Né? Então é necessário que eu funcione, que ela funcione, que todos nós funcionem, para que o corpo chegue até o objetivo. Qual que é o objetivo? É chegar a todas as criaturas, pegar o Evangelho a todas as criaturas, chegar ao propósito de glorificar a Deus, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor dos senhores. Então, é necessário que a gente funcione. Né? É necessário que a gente faça algo para acontecer nessa igreja. Deus me abençoou, a salvação, glória a Deus pela salvação, que o fato de você, nada que você venha fazer de obras vai determinar a sua salvação. A salvação não é pela obra, né? Para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé. Mas a sua obediência e a sua função, o seu movimento no corpo, ela é um ato de gratidão a Deus também. Quando a gente a fé sem obras também é morta, né? Então, assim, a nossa salvação é pela graça. Mas se nós temos comunhão com o Espírito Santo, se nós temos todos os dias um tempo a sós com Deus, automaticamente o Espírito Santo vai nos impelir a fazer as obras, né? A agir à altura da nossa fé. E esse funcionar no corpo de Cristo nos proporciona experiências extraordinárias com Deus. Existem coisas e experiências com Deus que a gente só vive quando a gente entra nesse plano e entra nesse propósito. Não estou falando que é 1000 maravilhas, porque não é. Entrar no ministério é excelente. Vão ter problemas? Vão. Porque você está lidando com pessoas e qualquer lugar tem problemas. Porém, viver cumprindo o plano e propósito de Deus nos proporciona experiências maravilhosas que a gente não consegue viver fazendo a nossa própria vontade. E o mais importante de tudo isso, quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente entende o nosso propósito e começa a agir pela fé e começa a funcionar no corpo de Cristo, o nosso crescimento e amadurecimento espiritual vem não só das orações dentro do nosso quarto, mas sim de uma experiência viva com Deus e com as outras pessoas também. E nós temos aprendido na célula que quando nós oramos em línguas, quando nós meditamos sobre a palavra, talvez você esteja ouvindo aqui esta live e está se perguntando aí, mas tá bom, como é que eu faço, né, para descobrir essa vocação, o meu chamado, o meu talento?
Não tem atalho, pessoal. Não tem um segredinho, não. É oração em línguas, é meditação da palavra. O Espírito Santo que vai te direcionar. É o Espírito Santo que vai te conduzir toda a performance que você precisa ter no corpo de Cristo. E não tem outra solução, não tem atalho. Se você tomar a firme decisão de gastar tempo lendo a palavra, as Escrituras, vivendo as experiências que o Espírito Santo deseja ter, com certeza, você vai chegar no final de 2023, vai olhar para trás e falar, puxa, valeu a pena. Hoje eu sei, hoje eu estou funcionando no corpo. Então, o Espírito Santo ele foi enviado justamente para nos ajudar nas nossas fraquezas, para interceder por nós e nos dar direção. Quando você se relaciona com o Espírito Santo e vai meditar na palavra, o Espírito Santo vai te dar clareza daquilo que você precisa fazer no corpo de Cristo, porque tem muitas pessoas que estão há muitos anos esquentando banco, né? Popular, né? E não foi isso para que Deus te chamou. Então, você precisa funcionar no corpo. Você precisa fazer acontecer. Não de uma forma de títulos, quebrar protocolo. Não. O Espírito Santo, ele habita em você. Ou por uma obrigação. Ou por uma obrigação. Tem que fazer com alegria, porque é para o Senhor. Não é? Tudo que você faça, a Bíblia diz, faça para o Senhor. Mas independente de idade, o Espírito Santo habita e ele está disposto a te direcionar para um novo caminho. Um caminho que vai ser de bênção, um caminho que vai trazer a alegria, te dar direção, sabedoria, como a Bíblia diz, né? No pleno conhecimento, levar ao pleno conhecimento. Esse é o teor de você gastar tempo com Deus, se relacionar tempo com Deus, porque só assim você vai viver o melhor desta terra. Imagina se Pedro, por exemplo, que foi um dos discípulos, não tivesse aceitado seguir Jesus, não tivesse aceitado se tornar um discípulo de Jesus. Quantas coisas maravilhosas ele não teria perdido, né? Verdade. Assim como o rico que foi, o jovem rico que foi procurar Jesus, e Jesus disse para ele, vai e vende tudo que você tem e me segue. Ele não quis. Não quis. Mas você imagina se ele tivesse aceitado, quantas coisas extraordinárias esse jovem não teria vivido junto com os discípulos. E nós temos sim que estudar, temos sim que trabalhar, ter o nosso ganha-pão, mas a gente pode reservar um tempinho ali no final de semana para servir aqui na igreja, para estar disponível para Cristo, né? Talvez você não foi chamado para ficar integralmente no ministério, mas uma parte da sua semana, fazendo um esforço a mais, a gente consegue. Consegue sim. Consegue. Eu fico imaginando assim, ó, você indo para o céu, e aí Jesus ele chega e fala assim para você, ó, olha lá para baixo, tá vendo? Você deixou de viver isso aqui tudo. Os teus planos, os meus propósitos, você deixou de viver. Você poderia estar desfrutando, né? Ou o contrário também pode ser, tá vendo essa galera toda que está aqui, ó? Elas estão aqui salvas porque você falou do Evangelho para elas. Você funcionou no corpo, você pregou o amor de Cristo, você perdoou. Então, é maravilhoso quando você funciona no corpo. E funcionar no corpo, nós vamos ressaltar aqui, não é estar em cima do púlpito, cantando, pregando. Isso faz parte de um chamado, é uma outra situação. Mas você, como o Rodolfo falou, você está servindo na obra. Você está sendo voluntário para a obra, para o Senhor. Isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Eu estou tendo uma experiência nova na minha vida, né? Com o Levi. Todo dia eu falo com ele, converso com ele, e falo assim, Levi, você pode ser o que você quiser. Você pode ser engenheiro, pode ser designer, pode ser arquiteto, você pode ser advogado, pastor, levita, o que você quiser. Mas que você venha cumprir uma única, exclusiva missão sua, que é glorificar a Deus. Seja onde você estiver, seu propósito é cumprir, o seu propósito é glorificar a Deus. Então, não importa o que você vai fazer, se você vai ser aquela pessoa que vai fazer um pouquinho ali que não apareça,
mas que o seu objetivo é glorificar a Deus. Esse é o seu único objetivo. Eu não exijo, meu filho vai ser advogado, não sei. Vai ser engenheiro, não sei. Vai ser arquiteto, designer, não me importa. O que eu quero, e essa é uma missão minha, como pai, e outros pais sabem bem como que é isso, a missão minha é levar o meu filho a cumprir o propósito dele, que é glorificar a Deus. É ponto. E a gente tem que ter esse entendimento que a gente precisa fazer, trabalhar no reino, funcionar no reino para que Deus possa ser glorificado. Né? É através da pregação do Evangelho, é através da administração na vida de irmãos, né? Porque o lance do corpo também é aquilo, né? Se um sofre, o outro sofre também. Se seu irmão está chorando, vai chorar com ele. Se está rindo, ri com ele também. Né? Chorar com os que choram, né? Rir com os que riem, enfim. Né? Já bateu o dedinho do pé? Né? Dói até a ponta da cabeça. Né? Quando você bate o dedinho do pé, você está ali, dói o corpo inteiro. E é isso que a gente tem que viver também, na igreja, dentro da igreja. Se um sofre, todos nós temos que sofrer também. Ali, não sofrer, vamos todos padecer da mesma dor dele. Não, é estar ali do lado dele, nos momentos difíceis e ser corpo de Cristo. Nos momentos mais tribulosos da vida dele, do irmão, da irmã, a gente tem que estar ali. Isso é o corpo funcionando. Né? Se você está... dependendo do que a sua mão leva à boca, vai refletir no corpo inteiro. Né? É uma dor de barriga, gastrite, refluxo e tudo mais, né? Pode dar vários problemas, com uma decisão de que o seu corpo, sua mão levou um alimento que não era agradável à sua boca. Você viu que uma decisão de um corpo reflete em todos os outros. Então, sim, a nossa postura é funcionar no corpo de Cristo, porque a gente também ama os irmãos do nosso lado. Se eu não funcionar, meu irmão não vai funcionar também. E assim vai ficar aquele corpo todo desregulado. Amém. E para a gente conseguir, né, funcionar bem no corpo de Cristo, como o André falou, e a gente tem aprendido durante todos esses anos, nos cultos e nas células, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, precisamos praticar a oração em línguas, a meditação sobre a palavra, todos os dias. Jejum, ações de graça, louvor, adoração, confissão e assim vai. E praticar as leis espirituais da comunhão. E aí o Espírito Santo vai nos revelando o nosso dom, o nosso propósito e vai nos direcionando no caminho que a gente deve seguir. Amém? Amém. E você, agora eu vou trazer para o contexto dos jovens aqui, adolescentes, rapidamente. Nós recebemos, passou na mídia, o noticiário de um jovem, de uma criança praticamente de 13 anos que esfaqueou uma professora. Vocês acompanharam. Imagine se tem um jovem cheio do Espírito Santo acompanhando esse garoto antes, pregando a palavra, fazendo a diferença, levando um violão para cantar, levando a Bíblia. Então, isso faz parte, ser sal da terra e luz do mundo. E as escolas, elas precisam, não só as escolas, mas eu estou dando esse exemplo. Então, um garoto de 13 anos que matou uma professora por bullying, será que se tivesse um jovem andando com ele ali, o Espírito Santo direcionando ele, será que a história não poderia ser diferente, acompanhar? Então, você que está dentro de uma sala de aula, você que estuda, jovem, adolescente, você vê algo diferente, Deus quer contar com você ali. Deus quer que você faça a diferença. Porque se você está vendo uma bagunça ali, na sala de aula, o Espírito Santo quer te usar ali. Então, deixa a vergonha de lado, honra o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus, porque faz a diferença. Uma alma vale mais que o mundo todo. Então, imagine agora a cabeça desse adolescente de 13 anos, a sua família, a família da professora que faleceu. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância.
Então fica esse recado para você, jovem, adolescente, que está estudando. Deus quer contar com você na sala de aula. E a gente não Não pode é? estar mais lá, né? E a gente não pode, a gente já está velho. Já agora os nossos filhos. Mas isso faz a diferença. Eu estou funcionando no corpo. Você não está aqui no púlpito pregando, mas Deus está te usando na sala de aula. Você que toca, você que canta, leva o violão na hora do intervalo. Pega aquela pessoa que você tem mais afinidade, começa a falar de Jesus ali. Tome a firme decisão, que aí você verá a glória de Deus descendo lá na escola. Isso faz a diferença. Você talvez não precisa pregar o evangelho de uma forma assim, eu sou pastor. Não, Deus usa nos mínimos detalhes. Pega a folhinha da célula, leva para a escola. Eu fazia isso na escola. Não é verdade? Dá um MD de presente, tem tantas formas. Mas faz a diferença. Manda no WhatsApp, às vezes você tem vergonha de falar pessoalmente, manda no WhatsApp um versículo, alguma coisa. As pessoas estão vazias. As pessoas estão sedentas. E só você, junto com o Espírito Santo, o Espírito Santo te capacitando, é que vai matar a sede desse povo. Então fica aqui esse recado, né, no amor para vocês, né? Eu falo escola porque é onde realmente os adolescentes e jovens estão mais inseridos no seu dia a dia, né? Mas isso serve para todos, tá bom, gente? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então Vamos funcione no corpo. Funcione. Nós precisamos Glória a Deus. muito. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Espero que vocês tenham acolhido com o coração aberto essa palavra. Deus sabe o quanto nós precisamos, né, ouvir essa palavra. Não é só vocês que estão ouvindo aí, nós também aqui sendo ministrados. Né? Toda vez que a gente ministra para vocês e para a gente também. A gente aprende duas vezes. Né? Não esqueçam, não só para dar os recadinhos aqui, Rodolfo, não esqueça que nós temos o culto domingo, né? Próximo domingo, culto de família. Nós temos aí a classe de doutrina com o Marcelo, tem sido bênção, né? Nós temos as intercessões. Se você que é homem, me procure. Você que é mulher, entre em contato com a Cida ou com a Zenaide. Vai ser bênção, está sendo bênção. Tem o FBO, tem as orações com o Zé Nenê, tem a célula, sábado célula, quinta, sexta, sábado célula, uma bênção, uma lição. Então, a igreja proporciona aí ferramentas para o nosso crescimento, tá? Então, esperamos vocês no domingo às 18 horas. Rodolfo vai estar orando aqui. Aleluia. Santo e poderoso Deus, aqui estamos em Sua presença, Deus. Para te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos orientado, até aqui o Senhor tem nos dado direção, ó Pai, e sabedoria, Pai. Glória a Deus por Sua palavra, pelo Espírito Santo que nos direciona, pela Sua palavra que nos esclarece, nos dá entendimento. Nós te agradecemos, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos entender e compreender que somos um corpo. Aleluia. E somos membros desse corpo. Sim, e precisamos estar em funcionamento, Pai. Para que o corpo bem ajustado seja funcional, Aleluia, Pai. Que leve a Tua pregação, que leve o Teu Evangelho às criaturas, ó Pai, dessa terra, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos funcionar, Senhor, de modo adequado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que queime no coração dos irmãos, ó Pai, o desejo de funcionar no corpo de Cristo, Deus. Em nome de Jesus, queime no coração deles a vontade de conhecer o plano e propósito na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo venha nos revelar todos os dias a sua intenção, o seu propósito, os seus planos que foram escritos antes mesmo que a gente nascesse, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, gente. Fique com Deus.